Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor, shalom, paz seja convosco, uma boa tarde a todos, que Deus em Cristo nos abençoe. Seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nessa tarde. Temos aqui uma palavra abençoada para a tua vida nessa tarde, para a minha vida, para que nós possamos meditar um pouco na palavra de Deus, né? Nesse feriado aqui, muita gente na rua, estivemos trabalhando aí e vimos muita gente na rua se manifestando, mas como disse agora há pouco o pastor Jonas aqui em casa, o controle ainda está na mão do Senhor. O povo esquece que há um Deus que ainda domina sobre todas as coisas na face dessa terra. Pai do Senhor, pastor Jonas. Pai do Senhor, pastor João, Pai do Senhor, pastora Simone, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que vai aí junto conosco adentrar nessa live e que também já almeja, né, todas as semanas, por volta das 4h30, esperar esse programa vir ao ar. E hoje nós vamos falar um assunto um pouco meio interessante, mas para muitas pessoas talvez pode ser assim um motivo de crítica, devido às verdades que Deus ele traz através das Escrituras. Antes de eu trazer essa leitura, assim, eu queria fazer uma pequena frase, deixar no começo assim. Se a gente receber todas as dádivas de Deus, é muito bom, não é isso? Mas quando Deus ele nos faz críticas e acusações, será que a gente consegue receber de Deus isso? Ou será que a gente fica ferido e machucado em termos das formas como Deus ele tem tratado conosco? No seu ponto de vista, o que verdadeiramente você nos diria da forma como você receberia se Deus dissesse para você que praticamente você é uma pessoa rebelde e que você é uma pessoa que tem despertado ira para o nosso Senhor? De que forma você receberia essa palavra? Em termos disso, que hoje nós vamos aqui compartilhar um pouco sobre isso. Ou seja, pessoas que não sabem ouvir um não. Tipo, assim. Isso. Livro de Oséias. Pode começar. Pode começar. Livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 diz assim: O Senhor Deus, este tem uma acusação a fazer contra um povo que vive neste país. Ele diz: Escute, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, não há ninguém nesse país que saiba de Deus. Ele vai dizer: juram falsos, mentem, matam, roubam, cometem adultério, crimes e assassinatos se aumentam. Versículo 3 ele diz que por isso a terra ficará seca e tudo que vive nela morrerás. Morrerão os animais, as aves e até mesmo o peixe, né? Nós vamos ver uma coisa interessante aqui, pastor João, que isso aqui não está vindo de nós, isso não está partindo de mim, sendo um pastor, do senhor sendo um pastor, da pastora Simone, e até mesmo de onde você habita, de uma pessoa que está pregando. Essa palavra está vindo diretamente de Deus. E Deus ele está levantando uma acusação contra o seu povo. E ele começa a colocar algumas coisas que esse povo cometem, mas eles não querem verdadeiramente se arrepender daquilo que eles estão fazendo. E é por esse motivo que Deus ele diz que já não há mais na terra, né, amor, já não há mais paz, e as coisas estão se declinando cada vez mais para o lado ruim. E tem pessoas que hoje ainda têm o hábito de dizer para você, não sei se o senhor já ouviu muito isso, mas em todos os lugares que a maioria que a gente vai, as pessoas têm o hábito de dizer: não se preocupe, porque amanhã vai ser melhor. E quando nós olhamos para dentro dessa palavra, a gente está vendo que a cada dia que passa, o mundo está se declinando para uma destruição. Como digo sempre para as pessoas, nós saímos do jardim do Éden para chegar um dia de se ajustarmos a nossa conta com Deus. Em termos dessa palavra, assim, pastor João, o senhor poderia fazer um pequeno análise e assim espanar um pouco sobre esse assunto? Por que Deus verdadeiramente ele faz esse tipo de acusação e de que forma verdadeiramente ele queria que o povo viesse ser conduzido diante dessa terra? Primeira coisa que eu digo, Deus é Pai, né? E como Pai nós sabemos que os pais, né, nós fomos criados, nos lembramos muito bem disso,
eles delegam alguns ofícios para os seus filhos, né? A gente, quando era moleque, a gente era impulsionado a estudar, a sair para a escola, né? Eu, principalmente quando era moleque, eu saía muito para vender as coisas na rua, né? Vendi pipoca, vendi salgado, vendi din-din, picolé. Então Deus, ele delega para nós alguns ofícios para que nós venhamos fazer. Só que o senhor apanhou do seu pai e da sua mãe, pastor, quando era pequeno? Muito. Eu também apanhei. Não apanhei do pai e da mãe porque não fui criado com o pai e com a mãe, né? Mas fui criado pela minha avó, que também corrigia quando estava errado, né? Então o problema de hoje, da geração que nós estamos vivendo, é que não aceita correção, é que não aceita que o pai, que a mãe diga um não, que o pai e a mãe diga para que você está errado, que você precisa fazer de uma forma diferente aquilo que seu pai e sua mãe mandou, né? Então Deus, o que acontece? Os pais se irritam com os filhos. Os pais se irritam por quê? Porque manda fazer uma coisa de um jeito e eles fazem totalmente de outro. E tem mais uma, o que nós estamos vendo hoje, né? Eu não estou aqui criticando manifestação, não estou criticando quem foi para as ruas, mas nós estamos passando, pastor Jonas, a responsabilidade que era nossa como igreja na face da terra, nós estamos passando para os governantes seculares, nós estamos passando para os políticos. Se não for o presidente Bolsonaro não vai prestar, se for o Lula não vai prestar. Quer dizer, e o governo de Deus? Como é que fica? O governo de Deus, que a Bíblia diz que todo o domínio está sobre as mãos do Senhor, né? E Ele passou essa autoridade para nós aqui na face da terra. E o que eu vejo hoje, me perdoe a expressão, mas a palavra ela requer um pouco de dureza no seu falar. Nós vemos um povo mimado hoje. Isso né? Nós vemos uns crentes mimados que Deus não pode corrigir, que Deus não pode falar através de ninguém, que já bate o pezinho, já vira o beiço e não quer mais obedecer, não quer mais fazer as coisas para Deus. Deixa de fazer as coisas para Deus, porque Deus o corrigiu, porque Deus chamou a sua atenção. Então o que nós precisamos voltar? Precisamos voltar a ser filhos obedientes, né? Eu costumo dizer que o filho obediente não é aquele que faz só o que o pai manda. Filho obediente é aquele que faz até o que o pai não manda. Verdade, para isso tem uma forma que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Em termos de 2 filhos, um que prometeu, mas não fez, e um que prometeu não fazer e acabou fazendo, né? Se arrependeu e foi fazer. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós vamos ver uma coisa interessante, a forma como Deus ele aponta um povo que verdadeiramente buscava o pecado, mas não buscava uma aproximação com o Senhor. O senhor acredita, lendo essa palavra aí, que esse povo se encaixa hoje, nós hoje do século XXI, nos encaixamos nesse povo aí? Pastor João, quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Espírito de Deus ele não me levou no passado. Ele me mostrou nos nossos tempos atuais. No passado nós vamos ver que Deus, através do profeta Oséias, ele ensinava uma disciplina para que o povo viesse a obedecer. Hoje as pessoas têm um hábito de olhar para a palavra, mas isso foi no passado, mas nós estamos vivendo no dia de hoje. Então quando eu leio para ela, eu entendo que é para o nosso agora. E essa palavra que o senhor falou foi uma palavra bem interessante, que ela se encaixa no versículo 4. Porque quando Deus ele falou que ele teria essas acusações, ele estava falando foi sobre uma pessoa que ele deu poder e deu autoridade. E o que essas pessoas fizeram? Em vez de exercer aquilo que Deus estava fazendo, eles estavam entregando de outra forma, fazendo de outra forma. E é por isso que Deus ele diz, a palavra que Deus vai dizer, ele diz, não acuse nem repreenda o meu povo. Porque tem pessoas que é assim, se você está fazendo o que é certo, por eu achar que a forma que o senhor está fazendo é correta, vou querer lhe repreender pelo certo que o senhor está fazendo. E Deus está dizendo uma coisa interessante aqui, ele diz, não repreenda, se nós estamos fazendo o que é correto, aonde que nós deveríamos repreender se você está certo diante de Deus? E quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, irmão,
O que Deus ele nos leva a conhecer? Quando o Senhor me fez essa pergunta, será que é para o dia de hoje? E eu entendi que é para o dia de hoje, porque no versículo 6, essa palavra de Oséias diz assim, ó, as minhas leis. E é por essa forma que Deus, ele diz aqui claramente, ele vai dizer, quanto mais se tornarás um número, que ele se repreende ao sacerdócio, ele vai dizer aqui, ó, quanto maior é o número de pecado a qual esses havem cometido. E uma das coisas que ele nos informa é dizendo, vocês vão verdadeiramente fazer a glória deles, e isso se tornará de uma desgraça. Em outras palavras que a gente podemos analisar, hoje nós estamos vendo o homem exaltando, o homem glorificando ao homem e esquecendo de exaltar e glorificar a Deus. E é por esse motivo que quando você olha para o livro de Oséias, você vai ver claramente a raiva que Deus, ele fala a forma que o povo dele se encontrava. E ele aponta os pecados do povo. E ele coloca uma responsabilidade, no caso assim eu falo isso para mim, que hoje como sendo um pastor, e que Deus ele entregou a nós essa responsabilidade, é de nós verdadeiramente anunciar a esse mundo aquilo que Deus ele quer que o mundo venha conhecer. Mas só que hoje nós estamos vendo, quando ele fala aqui, eu vejo que um sacerdócio corrupto. E é no nosso tempo de hoje que mais nós estamos vendo é isso. Pessoas que hoje exerceram essa função, mas eu não preciso, como diz a palavra de Deus, de estar lá no mundo, porque hoje o mundo já habita dentro desses lugares que hoje se dizem ser santos. E é uma das coisas que Deus ele diz claramente, porque esses homens esqueceram a lei dele e muito fizeram o quê? Esqueceram a lei e outras coisas. E estão levando uma nação a uma destruição, irmãos. Se beneficiam do bem que Deus faz pela igreja, pelo seu povo, né? E deixaram, tipo assim, o povo de qualquer jeito. Né? Importante é que você venha para a igreja, importante é que você dê o seu dízimo, importante é que você esteja aqui, a casa esteja cheia, porque hoje o termômetro de uma igreja, se está bem ou não, é a quantidade de pessoas. E a Bíblia não fala isso aí não. Né? Se julga pela quantidade de pessoas. A minha igreja está cheia, quer dizer, o fato da tua igreja estar cheia não quer dizer que está agradando o coração de Deus não. E o fermento é que nem aquela parábola que Jesus ensina, né? Cuidado com os fermentos dos fariseus, porque eles só tufam. As pessoas entendem, será que por que Jesus falou do fermento? O fermento, quando tu vai fazer um bolo, tu coloca ali, a tendência dele é só tufar, mas quando você corta ele, isso não tem nada. Tem nada dentro. É oco, é só casca. E hoje nós trazemos no dia de hoje os ensinamentos em termos da religião, hoje como se encontra. Hoje é só uma coisa que só incha, mas não tem estrutura. E uma coisa que nós observamos sobre isso também, pastor, é que pouca gente está se convertendo hoje. Verdade. Mas e como é que a igreja está crescendo? A igreja não está crescendo, ela está inchando, como você falou. Sai 10 pessoas de uma igreja e vai para outra igreja. Já cresceu mais 10 aqui, mais ao contrário de a outra lá que diminuiu 10. Quer dizer, a igreja ficou inchada em si, né? E não há o crescimento que seria o crescimento sadio, como no livro de Atos, nos primeiros dias que nós começamos aqui o estudo, nós falamos, né, que o Senhor iria acrescentando, né, que o Senhor que acrescentava cada dia aquele que ia sendo salvo, aquele que ia se salvando. Quem é que trazia era o Senhor, não precisava nem a gente correr atrás de pessoas, era o Senhor que trazia para a sua igreja. E hoje não se vê mais pastor cuidando de ovelha. Hoje os pastores hoje moram não aqui criticando, mas já criticando, né? Moram em seus palácios, nos seus condomínios de luxo fechado, nos seus arranha-céus, né? E tem hoje a maioria dos pastores, grandes pastores, vou usar de Manaus, que eu estou em Manaus, né? Os pastores potentes de Manaus, você não sabe nem onde ele mora. Você ainda sabe aquele pastor pobrezinho que mora, que tem uma igrejinha na esquina, você vai na casa dele e toma um café com ele. Agora vai lá com o teu pastor grandão lá, vai lá com o teu pastor presidente, vai lá com o teu apóstolo, para ver se tu entra num condomínio de luxo onde ele mora, né? Esqueceram-se de Deus, deixaram Deus de lado. Quando o Senhor chamou a Pedro, o que foi que ele disse? Tu me amas? Amo, Senhor, amo mesmo, amo. Então
apacenta as minhas ovelhas. E hoje nós não estamos mais vendo pastores se aproveitaram da visão celular, que é muito boa a visão celular, se aproveitaram da visão celular para tirar das suas costas os fardos de pastores. Verdade. Né? O Jeremias, se eu não me engano, pergunta: não apacentarão os pastores as ovelhas? Né? Ou as ovelhas que tem que correr atrás do pastor? Os pastores que tem que ir atrás das ovelhas. Mas eu não posso ir porque o condomínio que eu moro é um condomínio de luxo, cheio de segurança, né? De frente da Ponta Negra, nos condomínios mais ricos que tem na cidade de Manaus, e você não sabe nem aonde o cara mora, mas você idolatra ele, né? Você coloca ele lá em cima. Por quê? Porque você perdeu o amor ao seu Deus, diretamente a Deus. E essa palavra que o pastor João está falando, talvez você pode até pensando, ele está falando do que ele acha, ou então que está vindo na mente, mas não é, irmão. O que ele está relatando está bem aqui no que eu vou ler para você, se você depois quiser fazer uma análise no que nós estamos comentando aqui. É bom a gente falar e mostrar na palavra. Oséias capítulo 4, do versículo 10. A palavra que o pastor João acabou de falar aqui, sem estar pegando nas escrituras. Ele falou de muitos pastores que abandonaram o nosso Deus. Olha o que a própria palavra diz: os sacerdotes estão me abandonando, estão adorando muitos deuses. Hoje, qual é o Deus desse século? É o Mamon. Dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem negócio, não tem acordo. Estão adorando, fazendo cultos paganistas. Estão fazendo sacrifício, oferecendo sacrifício de uma forma totalmente errada. E a palavra de Deus fala que por esse motivo tem entrado a idolatria. E ele descreve dizendo: e o meu povo está perdendo o juízo porque estão bebendo muito vinho. Em outras palavras, para que você entenda, estão se embriagando, estão buscando um falso pentecoste, estão buscando um falso avivamento. Em vez de verdadeiramente buscar uma base estrutural com Deus, estão fazendo o verdadeiro evangelho se escandalizar. Tem alguém aí, pastora? Neto Feitosa está assistindo. Neto Feitosa. Antigamente ele morava em Capanema, no estado do Pará. Né? Eu pastoreei a Assembleia de Deus Missionária em Capanema, e o Neto fazia parte dessa igreja ali. É um grande levita, um grande cantor, grande homem de Deus. Grande abraço, Neto. Obrigado por estar conosco aí. E seja bem-vindo. Tem um ponto que me chamou também um pouco aqui a atenção, pastor João. Eu vou ler somente a parte aqui do versículo 13 em diante, que eu grifei, que me chamou um pouco de atenção. Eu não sei como é da forma que o senhor lê e interpreta, né? Ele diz assim, ó: e oferecendo-se sacrifício em altares pagãos, e nesse altar e dos montes, ali queimaram incenso debaixo de um carvalho e de uma outra árvore cheia de folhas, aonde a sombra era tão gostosa. Essa parte aqui me chamou a atenção. As suas filhas vieram e se prostituíram e as suas noras agora cometeram um adultério. Se a gente for olhar de uma forma, visão terrena, a gente vai entender um relacionamento entre uma mulher, um homem, ou então um relacionamento conturbado, né? E também em termos das noras. O que é as noras? Cometendo um adultério. Aí você vê um casamento totalmente, como diz o ditado. A nora, ela é a mulher do seu filho. Isso. Né? É a mulher do seu filho que está adulterando. Né? Pode ser um adultério espiritual também. Nós podemos trazer para esse lado do adultério espiritual, né? O filho que eu criei, como é que você está instruindo, né? Como o senhor estava falando agora há pouco, como é que você está instruindo a igreja? Como é que você está ensinando a igreja a queimar sacrifício debaixo de árvores grandiosas? Essas árvores podem simbolizar os ministérios. Isso. O carvalho é onde se usava para fazer sacrifício, né? O carvalho é uma das maiores árvores que existem, e as pessoas usavam ela como se fosse um poste ídolo, né? E se queimavam. Então hoje as pessoas estão praticamente se dobrando diante às igrejas. Estão deixando de adorar ao Senhor Jesus e estão adorando as igrejas, se prostituindo com o material.
né? Essa prostituição, aí essa prostituição era literal, eles estavam prostituindo si mesmo, mas trazendo para os dias de hoje, é uma prostituição espiritual, né? Que eu trago para dentro da igreja do Senhor Jesus. Esse tipo de pecado, pastor, ele vem através de quem? Através dos seus cabeças, através dos seus líderes, dos seus sacerdotes, né? Quer dizer, tudo que se joga dentro da igreja, o povo pega como se fosse verdade, não vai procurar saber. Por quê? Porque se você questionar o pastor, se você questionar o líder, você já é rebelde. E uma coisa que chama a atenção em termos disso aí, então quer dizer que a prostituição é uma forma de um ensinamento de uma forma errada, então, no caso, né? É o que dá de nós entender. É um adultério de um ensinamento. Isso, o homem se colocando numa posição, mas trazendo um falso ensinamento para que verdadeiramente essas pessoas cresçam naquele erro. E é por isso que ele descreveu dizendo, então, que um povo sem juízo está caminhando cada vez mais rápido para uma destruição. E é o que nós estamos vendo nos nossos tempos de hoje, né? Então, quando Jesus ele fala através da palavra em termos disso, ele não só traz crítica, irmão, mas também, se a gente for ver do versículo 15, a gente está vendo um apelo de Deus nos nossos tempos de hoje. E qual é o apelo que Deus ele fala? Ele diz: povo de Israel, por mais que tenha sido infiel, ele está dizendo aqui, ó, eu espero também que até mesmo o povo de Judá não seja culpado pelos pecados que hoje está sendo cometido. Não tem aquela pessoa que diz bem assim: o fulano fez uma coisa de errado, mas não olha porque ele é o nosso mentor, ele é o nosso sacerdote, ele é santo. Aí se você vê o cara fazendo algo de errado, você também vai compactuar com o erro. Você está sendo o quê? Você está sendo participante do pecado. Agora seria qual é o correto? É fazer aquilo que nós entendemos, né? Se você está vendo que está errado isso, qual é o seu papel? Não, se ele decidiu errar foi ele, mas eu vou fazer o que é certo. E é isso que Deus ele quer fazer, e isso que ele quer trazer para o seu povo. Ele quer verdadeiramente fazer a visão de que as pessoas têm de igreja hoje, como nós estamos observando hoje, tem muitas igrejas que estão superlotadas, cheias de pessoas de alta sociedade, e as pessoas olham isso como mérito, como mérito. Não, aquela igreja não pode estar errada, como é que ela está cheia? Agora você pega uma palavra como essa e lança sobre uma igreja dessa, vai sair todo mundo, porque ninguém ensina lá dentro a correção do erro. Você pode fazer o que você quiser, quando pastores erram, tira o pastor de um canto e bota para o outro, quando o membro erra, passa a mãozinha na cabeça e pode continuar assim mesmo. Importante você dar o seu dízimo, importante que você esteja aqui. Ainda tem uma coisa interessante. Eu estava ministrando num certo lugar e eu falei a respeito de como as coisas mudaram hoje, o que era errado antigamente hoje não é mais. Que eu cheguei na casa de um pastor, de um líder de uma igreja. Estávamos na sala conversando, batendo um papo ali, e passou um casal de jovens de mão dada, subiu a escada e foi para cima. Isso já quase 11 horas, meia-noite. E eu fiquei curioso de saber quem era, que eu tenho uma língua desse tamanho, e eu não consigo ficar calado. E eu perguntei: quem é esse jovem? Ele disse: é meu filho. O pastor disse: é meu filho. E ele tá. Eu digo: e aquela moça? Eu digo: é a namorada dele. Eu digo: ela tá tarde, né? Não, ela vai dormir aí. Pastor, é melhor, pastor, ela dormir com a namorada dele aqui em cima no nosso quarto do que no motel. Quer dizer, é melhor trazer o pecado para dentro de casa, se prostituir. Quer dizer, o filho do pastor traz a namorada para dormir com ele dentro de casa. Não abandonou a Deus um pastor desse, Aí ainda me deu essa justificativa: é melhor dentro, vai estar pelo menos dentro de casa, pastor. Quer dizer, está se prostituindo dentro de casa, não vai se prostituir lá no motel, vai se prostituir dentro de casa. Ou seja, abandonaram os ensinamentos do Senhor, abandonaram os ensinamentos de Deus, abandonaram a Deus, na verdade, para que não possa. Aí um membro vai falar alguma coisa, esse membro é rebelde, disciplina ele, porque não pode falar mais nada. Nós não podemos mais falar.
Meus irmãos, o nosso tempo já se foi, né, pastora Simone? Infelizmente a conversa está muito boa. Acho que nós precisamos esticar esse negócio para amanhã, né, para continuarmos aí com uma conclusão maior, que essa palavra ficou meio cortada no meio. Né? Então nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso aí, desse tema aí, e voltaremos amanhã, né, às 4h30, né, 16h30, nós estamos aqui fazendo novamente a continuação dessa palavra, nós vamos trabalhar um pouco mais ela. E amanhã pela manhã, 7h30 da manhã, a pastora Simone está fazendo aqui o Café com Fé devocional. Tá bom? Todo dia de manhã ela está fazendo aí. E quando for à tarde, nós fazemos aqui arrematando o dia com uma palavra de Deus abençoada. Pastor Jonas, Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, peço para você que compartilhe aí, né? Faça também, seja também um pregador do Evangelho, fazendo com que essas palavras elas possam alcançar outras vidas também, né? E amanhã nós vamos estar aí, voltando a trazer mais um pouco sobre esse assunto, que para muitas pessoas não faz. Pastor Jonas, você consegue esticar o braço e pegar essa agendazinha aí, Pastor Jonas? Deixa eu fazer um comercial aqui do Café com Fé devocional, né? Como você pode ver, essa agenda aqui muito bonita, né? Aqui, pastora Simone Torres, devocional, né? A pastora está mandando fazer uma agenda dessa com o seu nome ou o nome de quem você preferir, né? Pastor, o que eu faço para concorrer, para ganhar? Basta você ir lá no nosso YouTube. O YouTube é Pastor João Pinheiro. Entre lá no YouTube, se inscreva, tire um printzinho lá de que você se inscreveu e mande para nós, né? Para que nós possamos fazer um sorteio e você irá ganhar essa agenda. Ela vai dar essa agenda no programa dela e eu vou dar esta caneca, né? Vou oferecer uma caneca como essa, também com o seu nome. Você vai colocar o seu nome ou o nome da esposa, do filho, da filha, do pai, de quem você quiser. Basta você se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Pastor João Pinheiro é o canal do YouTube. Você se inscreve e ganha uma caneca maravilhosa como essa aqui, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz e que Deus vos abençoe. Amém.